Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos tratar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a realeza de Jesus. Trouxe também a página Realeza do livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles. Vamos fazer alguns comentários. E gostaria de trazer também, lá no finalzinho desse vídeo, a música Noite e Dia de Alan Filho. Então vamos conversar um pouquinho sobre o diálogo que abre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Pilatos pergunta a Jesus se Jesus era o rei dos judeus. E Pilatos faz 2 vezes essa mesma pergunta a Jesus, lá naquele momento anterior, imediatamente anterior à crucificação. E Jesus, na primeira pergunta, Jesus responde a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E aí Pilatos insiste em perguntar: És, pois, rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Então, vamos vendo que esses dois interlocutores, Jesus e Pilatos, têm uma visão muito diferente da realeza e do que é ser rei. Pilatos enfocava o poder temporal, o rei, na forma concebida pelo poder de Roma à época, num contexto histórico, enquanto que Jesus trazia o conceito de realeza, de liderança, de condução, muito mais próximo àquela ideia do pastor e das suas ovelhas. E ele fala da verdade, porque quando a gente percebe a verdade, a gente segue a verdade, a luz. Então a grande realeza aqui é a própria verdade, é a verdade de espíritos, né? É a nossa consciência que nos faz seguir alguém, não porque ele está investido temporariamente de uma posição social ou de uma condição financeira ou de uma eloquência verbal ou de ter articulado conceitos, títulos de conhecimento. Jesus fala aqui que ele veio dar testemunho da verdade. Então, a grande realeza aqui é a verdade. E nesse diálogo de Jesus, fica claro que a verdade que Jesus aqui se refere é toda a lógica divina. É uma verdade ampliada que abarca todas as situações, inclusive o estágio da sociedade àquela época e a nossa época de hoje, onde vemos que o poder temporário é muito valorizado, até por aqueles que falam da vida futura, a vida imortal. Até por esses, nós percebemos que as reações, as atitudes são muitas vezes dissociadas. Então, é como se pregássemos a imortalidade da alma e, ao mesmo tempo, privilegiássemos o poder temporário. Então, ainda há na nossa sociedade e em nós mesmos uma ruptura muito grande entre a nossa conduta a respeito desse tema, do que vem a ser o poder, a verdade, a realeza e a vida futura, e aquilo que nós falamos e até pensamos que de fato acreditamos sobre essa postura da vida futura e do poder. Porque muitas vezes aquele que doa e que faz as suas doações materiais, né, como o óbolo da viúva, e ele tem esse reconhecimento, ele pode estar também fazendo esse ato de doação por esse reconhecimento, que o coloca numa categoria de influência e de poder daquele grupo que o reconheceu como uma pessoa bondosa. Então, é muito delicada a nossa relação com o poder.
Precisamos ter um cuidado enorme, porque desde o começo da nossa incursão na consciência, nós entendemos que ter reconhecimento é ter poder. E queremos e gostamos do poder às vezes, eu acho até que às vezes, não, acho que bem rotineiramente, muito mais do que o dinheiro. Então, uma pessoa com conforto material, com segurança alimentar, com possibilidade de realizar alguns ou muitos dos seus desejos de consumo, se não tiver reconhecimento do seu grupo, ela estará se sentindo inteiramente só e triste e deprimida, apesar dos recursos amealhados. Então, nós vamos entendendo que o nosso objetivo primeiro, do nosso automatismo, do nosso atavismo, é o poder. E precisamos ter um cuidado com essa nossa relação de poder. Esse diálogo entre Jesus e Pilatos demonstra claramente a preocupação de Pilatos com quem é o rei e não perder um posto e não sair do sistema do poder temporário de Roma. E Jesus diz: fica calmo, meu reino ainda não é deste mundo, mas este mundo será o meu reino também. Esse mundo vai evoluir, vai crescer, né? É o que está dito implicitamente no diálogo de Jesus. Por mais que tenhamos uma vida calcada em lideranças, em uma família grande, alguma estabilidade financeira, possibilidade de avançarmos intelectualmente e colaborarmos com a nossa sociedade, internamente, quando vamos envelhecendo, sentindo que a nossa máquina física já não corresponde àquela que era lá nos tempos iniciais, vamos percebendo que nós estamos perdendo poder. E aí começam as nossas reações a isso, né? Criamos resistências a pessoas, abrir mão de coisas, mudança de rotina de hábitos e toda uma série de resistências, de reatividade a partir dessa constatação da perda de poder pelo deperecimento biológico. E o que Joana traz sobre esse capítulo 2, lá no livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, é que vigia e ainda vige na nossa sociedade uma sombra coletiva. E essa sombra coletiva estimula aos indivíduos a disputa pelos lugares transitórios de proeminência e domínio no concerto social e na cultura de cada época. Então, em cada época existe essa sombra coletiva e que vai levar os indivíduos, vai estimular esses indivíduos a competir. Aquele que escuta a verdade, escuta Jesus, ele vai entender em si mesmo, perceber em si mesmo a existência dessa disputa, desse estímulo e vai refutar isso. Então, e Joana de Ângeles segue falando daquela época de Pilatos e ela lembra para gente que lá naquela época e hoje também nós percebemos as mesmas dificuldades, né? Talvez em intensidade diferente, né? Ou com roupagem diferente, mas as mesmas dificuldades. Quando ela diz que Pilatos, lá naquele diálogo, ele estava numa posição de exaltação do ego. Então, ele estava ali preocupado com o seu espaço de poder, enquanto Jesus estava trazendo para nós o ensinamento da vida futura. E ela diz que aqueles que encontram-se em exaltação do ego, eles se encontram bloqueados, anestesiados, o discernimento não acontece, eles se acham investidos do poder. E isso deixava a personalidade, por causa disso, deixava a personalidade conduzir-se como se tudo à sua volta lhe devesse obediência e bajulação, crendo-se indestrutível. Então eu fiz o recorte dessa frase para que nós possamos avaliar no nosso dia a dia as nossas posições. Quando que nós temos uma alegria que vem, uma satisfação
porque alguém nos bajula, nos elogia, nos fala quanto somos bons, habilidosos, pacientes, amorosos, caridosos, e o quanto disso, né, alimenta essa parte egóica ainda excessiva, ainda doentia que portamos. Então uma observação que nós precisamos fazer o tempo todo, porque nós repetimos muito esse padrão de busca de poder temporário. E essa busca de poder temporário, que metaforicamente imaginamos os reis, as realezas, os poderosos, os presidentes, aqueles que têm alguma coisa, ela acontece em todas as instâncias da nossa vida, até no lado religioso, até quando nos propomos a estarmos em convivência com outros companheiros, com outros irmãos. Quando deixamos esse nosso ego tomar conta, vamos ficando felizes e satisfeitos quando reconhece a nossa bondade, a nossa amizade, os nossos dotes, as nossas intuições. Vamos percorrendo sem sentir, porque não paramos para nos analisar, porque o nosso discernimento se encontra bloqueado pela nossa vaidade e pelo desejo de ter poder, porque imaginamos que tendo poder seremos indestrutíveis, né? E aí quando Jesus fala sobre a verdade, Joana traz assim uma frase incrível que eu também fiz um recorte para a gente analisá-la melhor. Ela diz o seguinte: a verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. Então vejam como a verdade é como a luz. Ela espanca a sombra, ilumina a ignorância. Então precisamos buscar a verdade. Como é que a gente vai buscar no nosso dia a dia a verdade? Afastando um pouquinho a exaltação do ego. Então, quando nos sentirmos muito vaidosos por alguma coisa que fizemos, ou quando nos sentirmos muito tristes, muito magoados por algo que nós fizemos e não foi reconhecido, quem está sofrendo, quem está feliz é o nosso ego, é a nossa menor parte. Ouvir o elogio e ouvir a crítica da mesma forma, avaliando onde eu posso continuar melhorando para a vida futura. A luz da verdade, que espanca a sombra, que ilumina a ignorância e que nos liberta desses conceitos de bem, de mal, de culpa. Porque quando a gente fica ali remoendo a culpa do que não fez, que poderia ter sido melhor, que eu ainda sou isso, eu ainda sou aquilo, nós nos livramos também da responsabilidade de tentarmos melhorar. Gastamos a nossa energia com o remorso, o ressentimento, com a mágoa e estamos indo pelo caminho da escuridão. Estamos nos afastando do trabalho de responsabilidade de nos recuperarmos, de nos reconciliar com essa parte que está adoecida e precisa de cura, e por via de consequência passarmos à etapa seguinte, que é nos reconciliarmos com aqueles ou com aquela situação que nós causamos prejuízo. Na sequência, ela diz o seguinte, que se não houvesse, né, com base no Evangelho, esse texto de Joana, se não houvesse a vida futura, nenhum significado haveria na sua vida, se referindo a Jesus, ela coloca o sua com letra maiúscula, e em todas as vidas. Vejam a importância da vida futura. E essa vida futura aqui não é a vida que eu vou viver quando acordar amanhã, como encarnados. Essa vida futura é essa vida que eu tenho a partir deste momento, a partir de amanhã como encarnados, mas também a minha vida fora desse corpo físico. Então aqui eu preciso pensar no desapego, na importância de nós trabalharmos o abrir mão dos nossos conceitos, das nossas crenças
do nosso supérfluo, do que excede e que nos atrapalha, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista emocional, seja na nossa economia, que pensamos, se fulano morrer, como é que eu vou ficar? Que tristeza perder um filho, que isso, que aquilo. Sabemos que tudo isso é muito doloroso, né? Mas se for necessário, passaremos por essas provas, por essas expiações, porque estamos com olhos voltados para uma extensão muito maior da vida, a vida futura, né? E só faz sentido a nossa vida e a vida de Jesus, que encarnou para nos auxiliar, para trazer essa verdade que desbloqueia o discernimento, se nós pensarmos a longo prazo. É um costume que temos, nós só pensamos no curto prazo, nós chegamos só ali, quando eu morrer, eu não quero depender, eu não quero isso, não quero. A gente só pensa até ali, na esquina. Mas nós vamos dobrar a esquina. Precisamos agir hoje como aqueles caminhantes, aqueles viajores que seguirão depois que dobrarmos a esquina. E aqueles que se encontram desencarnados e já estão mais à frente, deverão vislumbrar a sua economia íntima, emocional, o grau de desapego, onde precisam trabalhar, para que possam reconhecer em si mesmos a necessidade de mudança. E aí ficará mais fácil de entender as dores que o outro causou por falta desse mesmo discernimento. Então, na medida que vamos nos reconhecendo pessoas necessitadas, vamos entendendo também as carências e necessidades dos outros e ficará muito mais fácil de perdoar. Porque nós não perdoamos porque somos orgulhosos. Nós não perdoamos porque imaginamos que nós somos melhores e não poderíamos ter sofrido aquela ofensa, aquela mágoa, aquela dor, aquele ouvido do outro. Mas quando nós vamos nos entendendo como o outro, aí fica tudo mais fácil, né? E desata esse nó. É o orgulho que nos atrapalha de perder. Depois Joana coloca que com Jesus, ela diz assim, nele não há lugar para condutas extravagantes e exigências descabidas. Lembra da exaltação do ego? Antes, proporciona segurança no desempenho dos programas e condutas que a cada um dizem respeito. Então, na medida que vamos nos aproximando da verdade que Jesus colocava para Pôncio Pilatos, ou pelo menos começamos a olhar nessa direção dessa verdade, desse discernimento desbloqueado, não vamos mais ter condutas extravagantes ou fazermos exigências, né? A nossa emoção, você me largou, você me deixou, você não pegou um copo d'água para mim, enfim, toda sorte de pequenezes que no nosso dia a dia se encontram presentes e que nós bem sabemos que ainda temos, né, esses espaços de dor e de angústia, que são simplesmente as nossas carências a exigir do outro esse complemento, algo impossível de acontecer. Mas quando nós vamos seguindo os passos do Mestre, isso vai amainando em nós, naturalmente. Não é de um dia para o outro, não é um passe de mágica, não vamos ganhar asas. Vamos nos confrontar com essas extravagantes condutas que ainda portamos, com as exigências descabidas que ainda fazemos, mas cada vez mais vamos reconhecer isso e diminuir esse grau de extravagância e de exigência. Vamos cada vez mais sentindo a segurança no nosso caminhar, porque certos da vida futura, preocupados com como eu vou me estruturar lá na frente, né, na minha vida de encarnado e desencarnado, então acrescentando um longo trajeto nas nossas vivências, uma expectativa de trajeto, vamos ganhando a segurança. Seremos indestrutíveis porque estaremos caminhando na segurança da verdade e do discernimento. E aí, ainda que em solidão,
ainda que em doença, ainda que passando por expiações duras de forma solitária, todos nós, nas nossas expiações, seremos solitários, né? Estaremos em segurança e, portanto, com esse sentimento de estarmos perenes, estarmos seguros. Ela diz que o hálito divino, vibração que equilibra o universo, o amor é a essência fundamental para a vida. Então, o hálito divino é o amor. Sob qualquer forma que se expresse, é o amor o liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. Olha que importância tem o amor nas nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos, pelo nosso conhecimento, pelas nossas leituras, pelo nosso cognitivo, dar conta de compreender a grandeza e a necessidade da nossa evolução, os caminhos da vida futura. Mas nós podemos, na nossa parte emocional, através da compreensão e do treino do amor, que é essência fundamental para a vida, a emoção tem que ser trabalhada também. E a parte emocional é trabalhar esse amor. E amor é também treino. É pensar sobre o amor, refletir sobre a necessidade do amor, mas também através das visualizações, da meditação, da prece, da oração, entrarmos em contato com o hálito divino que é o amor, entrarmos no psiquismo de Deus. Isso nós sabemos fazer muito bem, porque quando acompanhamos um noticiário de notícias tristes, dolorosas, de exaltação do ego, de comportamentos incompreensíveis, tamanha a doença e a obsessão que se encontram carregados, nós também nos imbuímos daquele sentimento, ou de revolta, ou de mágoa, ou de desânimo, ou de tristeza. Entramos nessa psicosfera. Qual é o nosso desafio hoje? Treinarmos o hálito divino, entrarmos através da nossa reserva mental de amor, de meditação, de pararmos um pouco no nosso dia para entrarmos em contato com o amor, que é a fonte fundamental, é a essência fundamental. Essência fundamental, né? Usou duas palavras, uma dando ênfase na outra, essência fundamental. Então precisamos direcionar o nosso pensamento da mesma forma que a gente deixa o nosso pensamento nos levar para uma emoção de desânimo, de desequilíbrio, de revolta, de ressentimento. Quando nós vamos vendo nos jornais que repete de manhã uma coisa, à tarde é a mesma coisa, à noite é a mesma coisa, e vai repetindo e o nosso sentimento vai se envolvendo ali. Nós precisamos fazer a mesma coisa conosco, já sabemos como acontece. Precisamos nos manter em prece nesses momentos, de manhã, de tarde, de noite. Focando o quê? O amor. Envolvendo todos os sofredores, e nós mesmos incluídos, nesse hálito, nesse psiquismo divino. E assim vamos nos fortalecendo. A gente precisa sair do grupo de Pilatos, da busca do poder temporário. Esse é o momento. Precisamos nos incluir no rol, no roteiro de Jesus. Na sequência, ela diz que foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na terra. Então, estamos nesses momentos de instalação do reino de amor que Jesus, homem, veio trazer há mais de 2000 anos atrás. Que possamos agora, nesse momento, deixar que a nossa emoção e a nossa compreensão se fundam, deixando de lado, né, todas as notícias que são tão difíceis e tão complicadas ainda para lidarmos, e entregarmos sinceramente a Deus e a Jesus os motivos das nossas aflições, deixarmos com Ele agora. E prestarmos atenção na letra dessa música de Alan Filho, Noite e Dia, e vermos o quanto nós precisamos e o quão perto Deus está de nós.
Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. E em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição, vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar, de crescer, de caminhar. Que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais